seja bem-vindo, né? E é a minha Valéria. E nós pedimos aqui para não cruzar os dedos, nós pedimos aqui dentro dessa sala para não trazer assuntos que não sejam ou da mediunidade ou do estudo do dia ou do trabalho que vamos realizar à noite. Nós estamos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, estamos no capítulo 17. E a gente, normalmente, o que a gente faz aqui? Todo para quem está chegando hoje, estuda o capítulo em casa. E aqui, quando chega à noite, nós vamos escolher alguém para poder falar sobre o assunto. Normalmente eu faço algumas perguntas e a gente vai falar sobre o assunto. Quem não estudar em casa, tem 30 dias para estudar, e quem não estudar vai passar vergonha. Eu faço igual os professores de escola rural. É isso. Então a gente precisa de ter favor de desligar os celulares também para evitar problemas. Porque senão depois liga aí na hora da reunião, vai direto. O fato da gente pedir para não cruzar dedos é por uma questão física nossa. Por quê? Porque quando nós cruzamos os nossos, em especial as pernas, o que vai acontecer? Nós somos um campo magnético. E nesse campo magnético, quando você cruza os membros, você está mudando o traslado aqui das energias. E isso pode gerar dor local. Aí a pessoa sai da reunião e fala assim, nossa, eu estou com a reunião hoje, eu estou saindo de lá cheio de dor, saí de lá, né, eu estava tonto e tal. Por quê? Porque não seguiu a disciplina que deve ser seguida. Então, vamos lá, a gente estava falando aí sobre as questões da mediunidade, e nós precisamos, sim, começar a entender melhor o que André Luiz traz. André Luiz é referência para os maiores estudiosos que tem da doutrina espírita em qualquer lugar do mundo. Observe que os grandes estudiosos, todos eles citam André Luiz. Por quê, gente? Porque o André Luiz é um espírito que ele já trazia um arcabouço intelectual muito grande, ao ponto de ser um dos primeiros a lançar, em 1900 quando ele desencarnou, que foi antes de 1940, ele já trouxe para o Brasil a sistemática de vacina. Quem estudar vai saber disso, Então, não é uma pessoa, não é um médico qualquer. Ele se permitiu abrir a intimidade dele para que todos vissem, por quê? Para quebrar o orgulho na condição de médico que ele tinha. Então, ele é um camarada extremamente inteligente, pesquisador. Quando ele desencarnou e depois que ele é resgatado, ele passa pelos umbrais, ele fica na região infernal durante, diz o livro lá, que foram quase 8 anos terra, e depois ele é resgatado pelo ministro Clarencio. O ministro vai até lá. Por quê, gente? Porque já existia uma programação espiritual para ele. Então, quando ele chega na colônia Nosso Lar, que ele é resgatado, e que ele começa a interagir, a inteirar-se de tudo que acontecia, então tudo para ele era uma novidade. E um dia lá, ele está num trabalho lá e eles estavam fazendo um resgate, que houve um acidente, chega gente, aquele negócio todo e tal, e faltou o trabalhador. Olha que interessante. O que ele faz? Ele começa a trabalhar. Ele deixa a ideia de que ele queria clinicar em Nosso Lar. Ele queria ser médico lá.
E aí ele viu que realmente a medicina da terra, que era exercida na terra, não serve para cuidar de almas. E então ele começa a fazer o quê? Pesquisar. Ele pede ao ministério se não me engano, do esclarecimento, ele pede autorização para ele poder estudar. E ele começa a fazer pesquisa. Então, as histórias que ele vai relatando são trabalhos que ele foi participando. Depois disso, ele pesquisava mais e via que se ele fosse escrever tudo, não dava. Então, o André Luiz trouxe para nós, que queremos realmente conhecer o mundo espiritual, ele trouxe tudo com muita facilidade de entendimento. E então diz os grandes estudiosos que o André Luiz rasgou o véu de Ísis. O que é o véu de Ísis? É aquilo que nos impede de ver o outro lado da verdade. Ô Vicente, em relação ao André Luiz, no caso, acho que esse período que ele ficou lá fazendo pesquisa, igual você falou que ele era intelectual, né? Nas vidas anteriores, por exemplo, será que ele já não tinha esse conhecimento? Certamente tinha alguma coisa, mas eu acho que deve ter tido um avanço muito grande nesse período, né? Ou foi só a questão moral também, depois que ele abriu a parte moral, que abriu a visão intelectual? Na realidade, o que a gente vem aprendendo é o seguinte: enquanto nós nos separar a dor e o sofrimento de nossas vidas, nós não vamos continuar igual a boiada, sendo tocado. Porque, na realidade, nós ainda confundimos. Primeiro, nós ainda sequer sabemos verdadeiramente o que é dor. Porque quando a gente fala de dor, nós lembramos dor de cabeça, de enxaqueca, dor nos pés, enfim. A gente coloca isso como sendo dor. Na realidade, quando se fala de dor, estou falando das dores que somente nós temos o poder de trabalhar, que são as chamadas dores morais, que é as dores da alma. O resto, os distúrbios que vão surgir no nosso corpo, está ligado aos nossos desregramentos e ao desrespeito às leis divinas. Então, se eu desrespeito às leis divinas, eu estou desrespeitando o meu corpo, por sua vez, desrespeitando alguns bilhões de vidas que estão aqui. Por sua vez, vai surgir o quê? Os desequilíbrios que nós chamamos de doença. É isso? Então, eu não tenho dúvida de que o André Luiz precisou de passar por isso, mesmo ele trazendo o seu arcabouço até de outras experiências, ele precisou de passar por isso. Por quê? Porque mesmo nessas condições, conta-se que ele era extremamente, como é que fala? Aí, pelo que eu vi na história, ele era muito vaidoso por aquilo que ele fazia. Apegado, né? Além disso, ele ainda alimentou alguns vícios na terra que degradaram o corpo dele. Ele fumava muito, ele bebia muito, então ele acabou degradando o corpo. E com isso, em razão disso também, e por perdição espiritual, ele necessitou passar. Leite, está aí no cantinho. Achou? Então ele acabou nessas condições, ele acabou, e por necessidade também, para quebrar esses paradigmas criados aqui na condição humana. Então ele passou por toda essa experiência. E olha que interessante, se ele não tivesse passado por essas experiências, como que ele relataria tudo para nós? Porque lá ele diz o seguinte: a barba cresceu, as roupas rasgaram, ele bebia água, ele tinha sede e bebia nas poças do chão, bebendo a água de chuva. Ele comia lama,
Então, está tudo lá no livro. Então, olha que interessante. Ele está relatando uma situação que ele vivia humana. Ele não tinha comida lá para viver, porque lá não tinha comida na região que ele estava. Mas ele tinha que alimentar de qualquer jeito, não tinha. Então, assim, é muito interessante tudo isso que ele passou. Então, ele fez o inverso. Ele extraiu daquilo que para nós seria sofrimento, ele extraiu algo de positivo. Porque aí ele vem e traz para nós espíritas a ideia das zonas purgatoriais, deixando claro que os purgatórios são um ambiente criado pelos próprios espíritos humanizados. Então, não é uma cidade criada por Deus, são os espíritos que criaram. Se a gente vê lá, eu citei o livro de Libertação, onde o Gregório dirigia, lá tinha 1 milhão de habitantes. Se a gente vê lá a história de Teresa de Ávila, que é uma santa da Igreja Católica, ela foi levada às zonas infernais e ela relata igualzinho o André Luiz. Mas esses ambientes são feitos pela matéria mental, né? Não é em todos os centros. Eu não consigo entender essa. Gente, nós estamos num campo físico. A terra e a crosta terrena é materializada. A matéria ela tem diversos graus. Quando a gente fala que o perispírito é matéria, escuta só. Você desencarna, vai lá para uma colônia próxima da Terra e por qualquer razão você vai casar com alguém que você bem encontrou lá, você pode engravidar no perispírito? Claro, normal. Igual você estaria engravidando no físico. O problema todo é que nós estamos colocando o perispírito de uma matéria que não pode acontecer isso, porque nós não vemos, a grande maioria não vê os espíritos em seu perispírito. Essa é a questão. Não vamos esquecer os corpos que nós usamos dentro dessa condição em que nós vivemos, são todos materializados. Pelo menos os 3 corpos que a gente pode citar. Né? Então, é matéria. Posso falar uma coisa? Pode. E no caso aí de uma gravidez lá no mundo espiritual, quem nasce? Um espírito de uma esfera mais evoluída que veio para ajudar em nosso lar, ou alguém daqui, por exemplo, que foi resgatado, mas ele está lá com normalmente os espíritos que nascem em nosso lar, normalmente, são espíritos que estão ainda muito presos aos crimes. É mesmo? Por que isso? Tem espíritos que eles são tão renitentes ao crime que eles vêm para a Terra 1, 2, 10, 20, 300 vezes cometendo crime. E os pais, por amá-los e pelos pais, às vezes, já adquirirem grande crédito e ter muito amor por aquele espírito, o que eles pedem ao plano espiritual? Que eles possam receber aquele filho em nosso lar, por exemplo, onde lá ele não vai estar submetido às formas, pensamentos da terra. O problema na terra, propriamente dito, são as energias mentais que nós criamos no nosso dia a dia. Esse é o grande problema. Nós estamos num mar de energia. Você imagina, por exemplo, tudo que todo mundo pensa. Nós estamos envolvidos em tudo isso. E cada um de nós vai estar ligado aí a um grupo energético, estão presos a um grupo energético. Não sei se tem um dos livros que fala o seguinte, que eles saem de lá da casa transitória de Fabiano e vêm para a Terra. O André Luiz questiona logo uma Terra. A resposta dele, não tem como chegar à Terra se não for a pé. E de mais a mais, além disso, eu ainda tenho que me vestir das energias da Terra para eu poder ter condições de trabalhar lá. No livro deles ele fala, e no Libertação ainda tem pior ainda, que quando a turma vai lá para as zonas purgatoriais, eles têm que
materializaram pelo espírito deles como se eles fossem homens. Caso contrário, eles não conseguiriam realizar. E o André Luiz ainda pergunta, mas nós vamos ficar presos aqui? Sim. Encarcerados? Sim. Todos que estavam presentes viam o grupo ali que estava encarcerado. Olha que interessante. Isso tudo em nome de um trabalho. Então, agora a gente imagina, por exemplo, o que essa turma faz. O que esse pessoal faz a nosso favor e que a gente não para pensar. Por quê? Porque nós somos materialistas. Nós só acreditamos naquilo que nós vemos, em nada mais. Vamos fazer a prece? Tá, mas faz a prece para nós que está chegando hoje. Olha, isso aí, igual fala em cima. É? Faz a prece. Meu Deus, obrigado por dar que a nossa noite seja abençoada, os nossos espirituais. Gente, então, voltando ao livro, né? Catarina e Valéria, hoje eu não vou liberar nenhuma para vocês, mas quando chegar no mês que vem, lembra que nós estamos, seria bom vocês pegarem o livro desde o início para chegar aqui no capítulo 17, a gente está no capítulo 17. Mas foi interessante que na hora que eu li, eu entendi que é o que acontece com o ensino na quarta. Entendeu? Ah, que ótimo. Aí você tem que fazer pergunta. Tá bom. Por você ser minha sobrinha, quer dizer que você tem Privilégio. Então vamos lá, gente. Bom, nós já havíamos estudado ele até a página 162, não é isso? A gente falou aí dos inícios do trabalho lá, com o nosso querido Henrique a Clara, né? E aí depois ele vem relatando, até que ele chega na parte da oração, ele fala sobre o nosso querido mentor, ele fala aqui sobre as questões, o Alves fala sobre a importância da oração, a Fabrícia falou para nós no mês passado, é isso? E ele citou também no final aqui sobre os passes, como que funciona, como que ele relata a questão dos passes lá no trabalho que estava sendo feito lá na casa. Isso aí já está lá na pergunta. Já havia falado sobre isso, mas achamos por bem voltar nesse assunto de novo, né? Sobre o que foi dito aqui. E eu queria perguntar para o Fernando, eu quero perguntar para o Fernando, o que o Alves fala para o Hilário e para o André Luiz sobre o que estava acontecendo no momento em que o Henrique e a Clara estava gerando paz. Ele explica que atrás deles, né, tem um trabalhador espiritual, né, que o Conrado é coordenado por um superior que dá as orientações, e certamente o Conrado tem diversos trabalhadores espirituais. Então, tanto o Henrique quanto a Clara, atrás deles tem 2 orientadores espirituais, de onde vem um fluxo energético do alto, passa pela cabeça desses espíritos passa pela cabeça dos médios e passa pelas mãos deles para aí chegar ao corpo da pessoa que está recebendo passe. E eu acho interessante porque ele cita, por exemplo, uma senhora que vai lá, que teve um acesso de cólera lá e tinha afetado o fígado, tinha afetado e que nesse momento o mentor espiritual lá dá uma orientação, uma inspiração para Clara para que ela posicione a mão, tanto da cabeça até no órgão lesado, né? Mas tem um detalhe que ele fala aí que é muito interessante, que ele diz assim,
quando ele olhou, né, quando o Hilário e o André Luiz olham para a Clara e para o... Eles pareciam o quê, os dois? Parecia que eles estavam praticamente como se eles estivessem em desdobramento, né? Porque eles estavam entregues para Então ele usa um termo de radinho de mineral. Eles pareciam duas filhas humanas. Então eles pareciam duas pilhas humanas. Vamos dar uma paradinha aí nessas pilhas humanas? Gente, ninguém pode dar o que não tem. É por isso que eu falo, os livros de André Luiz é para serem estudados e nós temos que parar em cada detalhe. Vamos lá. Dentro do que a gente tem estudado, nós sabemos que todos nós temos baterias em nossos corpos, nós temos baterias onde são armazenadas as energias de que nós vamos fazer uso na hora que nós vamos trabalhar na casa de oração. Então, olha que interessante, naquele momento, os dois viam como se eles fossem duas pilhas expandindo. Ou seja, eles acumularam energia neles para que eles pudessem ser instrumentos para realizar aquele trabalho. Que inclusive ele deixa muito claro que quem faz o trabalho são os espíritos. Nós somos instrumentos. Mas se nós formos instrumentos fiéis, o trabalho é muito mais amplo. Beleza? Ô Vicente, essa energia que você está falando aqui do livro, será que é a mesma coisa que o Ezequiel falou na quarta-feira, sobre a parte de eletricidade que o corpo precisa para funcionar? Perfeitamente. Perfeitamente. É porque nós misturamos muito magnetismo, eletricidade, o nosso corpo precisa de tudo isso. E querendo ou não, nós ainda buscamos a energia do sol, nós temos as nossas células que ainda produzem, né, que elas vão produzir o tipo de energia que nós precisamos. Eu até estava conversando com o Ronaldo sobre isso, né? Onde lá no livro de Libertação ele fala que a mesma energia que o médium usa para os trabalhos é a mesma que o esquizofrênico usa, mas de forma contrária. Por que o esquizofrênico é como se estivesse vivendo num mundo irreal? Então ele cita a energia mesma, só com polos invertidos. Então, nesse caso, ele está dizendo que a gente funciona como uma pilha. Mas aqui mesmo, nessa mesma página em cima, ele fala também que nós somos como uma tomada. Sim. E a energia, como você falou, não somos nós que estamos doando essa energia. Mas essa energia, esse acúmulo de energia é mais para poder dar condição de trabalho, porque essa energia não vai ser passada. Porque está vindo uma direcionada para ele. No momento que você está dando passe em alguém, o passe espiritual, o passe espírita, você está doando energias sua e energia espiritual. Só que é o seguinte, quando você está gerando um passe dentro de uma casa espírita, a sua energia, se ela não estiver adequada para aquele que vai receber, ela passa por um processo primeiro de filtragem. É como se fosse. Ela é filtrada. Por quê? Agora, se você dá um passe magnético, aí você está usando só magnetismo. Você está usando só energia sua. Pode ser chamada de energia elétrica, pode ser chamada... Mas você está usando energia do seu próprio corpo. Mas se você usar... A gente não cansa disso. Mas nesse caso aqui, é porque ele relata um trabalho que estava sendo feito pelo Conrado. Então, o Conrado, ligava-se em especial ao Henrique, para que ele pudesse transmitir também a energia dele, tá bom? A energia dele, para que chegasse também às pessoas. Aqui na frente ele explica com detalhe por que tinha que ser feito dessa maneira.
Então, nós vamos fazer a segunda pergunta, que aí nós vamos chegar onde nós precisamos. Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos débitos? Você viu? No caso de questão do passe espiritual, né? A ligação se dá através do corpo, né? Não, essa não é a pergunta. Não. A pergunta. Por que motivo a energia que o Conrado, como mentor, estava transmitindo para o Henrique e para a Clara, tinha que passar pela cabeça, ele usa o termo, inclusive, grosseiro, pela cabeça do médico para depois chegar nas mãos e chegar ao doente? Essa é a pergunta. A ligação das dificuldades superiores conosco, você explicou muito, realmente se dá por aí, se dá pelo corpo. Pode abrir seu livro aí. Pergunta número 3. Logo lá no início. Lá. O meu livro é antigo. No caso, seria no caso do eu estava pensando até nessa questão do médico, que a gente precisa, primeiramente, da boa vontade, e da vontade, da fé, porque mais que você tenha a questão da energia, tem a boa vontade, sem muito trabalho, você não consegue. Então, quando ele se liga, ele conecta a isso, e essa energia, eu não entendo nada dessa questão, eu sou ela fala da mente, né? Da vontade, do propósito de agir, ela desce, ela vai ser canalizada para a mão, e para ela vai ser dirigida para os locais onde é necessário o tratamento. Então, eu vou te fazer outra pergunta. Por que você está sentada aí hoje? Pergunta por que você veio? Eu comecei com uma hora de bola, tudo na minha cabeça. Então, eu vim porque eu venho com amor, o melhor instrumento de boa vontade. E eu achei bacana, eu andei assistindo, eu gosto muito da Silvia Peixoto, que ela fala ela fala dos requisitos, né? Que eu falo assim, para vocês terem um bom instrumento, pensamento elevado, vontade, né? Porque através disso eles você consegue doar o melhor de você. E a pergunta, a prece, a elevação do pensamento, atuar na humildade. E tentar, né? Não vir quando a gente vê, sabendo nada do excessivo, nada, pensar excessiva, como. Está nervosa? Sim. Não estou entendendo. É um processo da mulher que ela precisa resolver. Você está quase morrendo aí. Qual é uma pergunta? Escuta só. Você respondeu. Você está aí por causa de. Tá, vontade de ser. Mas basta eu ter a vontade de ser, ou eu tenho que usar os meus pensamentos. Você é condutor da sua vida. Você é governador do seu universo. E para você governar, você tem que pensar. Para se ofertar um passe, para se ofertar, para se levar o tratamento para qualquer pessoa, presencialmente ou à distância, você tem que usar sua vontade. E a vontade, ela vem do pensamento. Sem o pensamento, as energias não vão fluir. Olha que interessante. Quando o espírito está ligado a você,
Primeiro você faz toda a captação, decodifica isso no seu cérebro, para depois você transformar isso em palavras, aquilo que o Espírito está pensando. As pessoas falam assim, eu queria muito poder ouvir os Espíritos sem a palavra. Você já faz isso com a reunião mediúnica. Só que você, como nós somos materialistas, nós não acreditamos nem naquilo que nós não vemos e nem ouvimos. Então, olha o que acontece. Quando você está exercendo o seu pensamento sobre as energias, você está fazendo o quê? Conduzindo elas. Então, quando o Conrado diz, as energias passam primeiro pela sua cabeça, para quê? Para que você, junto com as energias que estão armazenadas em suas baterias, possa unir com as energias que ele já direcionou para o seu cérebro, e aí você vai direcionar isso para as mãos. Inclusive, como médico, se você ficar com isso apenas parada e não pensar, e não direcionar, e não desejar, não vai acontecer, não. Mas aí, inclusive, essa questão desse pensamento, ela tem que, quando você eleva nesse pensamento, nessa vibração, você faz a vibração que está, né, e isso ilumina, aí quando você manda uma vontade, isso se torna mais efetivo, não é isso? Porque aí o passe, ele vai para a espiritual, ele vai passar. Mas a questão magnética, não é isso? Então ele vai trazer, ele vai tipo terminando energias, direcionando, até que chegue nas mãos, para direcionar as energias. Você vai ler um livro do Viverfredo de Toledo, chama Passes e Curas Espirituais, que fala só sobre o assunto. E, além disso, ele mostra alguns pontos do corpo. Eu estou falando isso por quê, gente? É porque qualquer um de nós que trabalha em reunião mediúnica, nós temos que entender bem todo esse procedimento. Agora vocês estão começando a entender porque a gente está parado aqui, né? Da importância, porque se nós corrermos com qualquer coisa, nós não vamos absorver o que nós estamos realmente precisando. Então, eu estou para te dizer que a grande maioria dos médicos que trabalham nas casas espíritas não conhece mediunidade. A grande maioria não conhece, não sabe sequer como que é o processo, não sabe sequer como que se liga os espíritos. Por quê? Porque 99,9% é médico consciente. A espiritualidade hoje não trabalha mais com médico inconsciente. Porque o médico inconsciente, ele não tem... aliás, ele dá muito trabalho para os espíritos. E o médico consciente, não, ele tem que ser responsável por aquilo que ele faz. Eu tenho achado muito interessante o Ezequiel com os companheiros que trabalham com ele lá na salinha, lá, né? No aquário, né? Como o pessoal fala. Então, a forma que ele vai deixando claro para nós, quanto mais consciente for o médium, melhor é o trabalho da espiritualidade, que representa o quê? Responsabilidade, porque fala aqui. Então, são assuntos que nós precisamos conhecer. Passes e curas espirituais. Eu estou até acompanhando de domingo e comecei o primeiro capítulo, né? Eu entendi o que você falou, no final eu mas eu tenho muito que dizer, entendeu? Acho que foi a forma de eu desenho a minha. Mas é um assunto, pelo menos na minha, tá? É muito complexo, essa questão da física, é um módulo, né? Tem 5, eu volto, mas realmente para não entender esse processo, a gente precisa dar uma visualizar. É um pouco difícil, sabe? Mas a gente vai fazer. Tudo é complexo até o momento que você entende. Então, é uma das coisas que nós precisamos como médico dentro de uma casa espírita, é o seguinte: se eu não entender um determinado assunto,
que eu busque que alguém possa me esclarecer. Eu observo nas casas, eu digo nessa casa, que muita gente às vezes não sabe compreender um fato que às vezes é até simples, mas ele tem por orgulho a vergonha de perguntar. E a gente precisa entender o seguinte: ninguém é obrigado a saber nada. Mas a partir do momento em que, inclusive ele fala sobre esse assunto aqui, a partir do momento em que nós nos oferecemos para o trabalho, o ponto fundamental em qualquer circunstância da vida, ou nessa casa, ou numa empresa, ou no trabalho que você realiza, é aprender, é ampliar, é estudar, é aprimorar. Até porque, olha para você ver, nós vamos ficar com a mediunidade só aqui? Não. É com razão, se você não estuda, né, qualquer campo que você não estuda, você se torna, tipo assim... Você para no tempo. Não estudar, porque você vai morrer. Não, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que você estudou. Mas a ideia é que você entenda isso. É caminho difícil. Sabe para quê? É porque, igual, por exemplo, na prática mediúnica, você é um excelente médico. Não tenho dúvida disso, não. Na prática. Mas imagina se você soubesse lidar com todas as energias durante esse processo mediúnico. Você ia receber Jesus. Toma água. Eu voltei na primeira, na segunda, numa aula, duas vezes. Isso da tarde, uma hora, pode falar. Nossa. Bom, eu até citei aqui anteriormente. Qual que é a pergunta? Desculpa, Qual é a diferença entre o passe magnético e o passe espiritual? O passe magnético, normalmente, nós damos fora da casa espírita. Eu digo casa espírita porque normalmente o passe a gente usa sempre dentro da casa espírita. Né? Por exemplo, a gente... Aí o passe é magnético. Por quê? Porque lá, mesmo que vocês tenham a presença espiritual, não tem toda a instrumentação que tem dentro da casa espírita. Porque além disso, gente, quando, por exemplo, nós temos a cabine de passe aqui. Aqui nós temos um monte de espíritos que fazem uma captação durante a reunião, eles vão fazendo uma captação das energias das pessoas. Essa energia é levada aqui para o laboratório deles, ela passa por um processo de limpeza, ela é dividida, ela é levada lá para os animais, ela é usada para o tratamento fora da casa, durante a reunião aqui, no passe e no trabalho. Quando você leva o passe fora da casa, ele é uma reorganização do perispírito. Nós temos alguns pontos, um pouco que a gente chama de pontos de energia, que lá na língua eles chamam de chakras, né? E que no nosso caso são centros nervosos. E esses centros nervosos, durante a vida que você leva no seu cotidiano, você acaba acumulando sujeira desses pontos. Porque chakra significa parte giratória, né? Então, normalmente o chakra ele é um ponto que ele puxa a energia de fora para dentro, para ele acumular essa energia em alguns pontos, inclusive nas baterias que nós temos. Então, por isso que a gente chama de passe magnético. Na hora que você está levando as mãos, aquele negócio, você está fazendo uma limpeza para que esses chakras passam a funcionar. Não, o processo não é esse aqui espiritual, que passa pela mente. Não é esse. Esse aqui é outro. Esse aqui O magnético, mas ele sai só da minha própria energia, não? Sim, da sua energia. Você está dando da sua energia. Por isso que é chamado de passe magnético. Você está dando do seu magnetismo para o outro. Então, é por isso que a gente tem que ter, inclusive, a responsabilidade, a gente tem que ter a responsabilidade de saber que quando voando para o outro. Olha que interessante. Para uma pessoa, por exemplo, que ele começa a gerar uma sensibilidade na sua parte orgânica e perispirítica,
Se ele estiver em qualquer ambiente onde o álcool está sendo consumido, ele fica tonto. Por quê? Porque o álcool é volátil, não é só álcool não, droga também. E eu tive uma experiência dessa, né? Eu estava com a minha família, eles tomando cachaça, e numa ilha, e de repente eu fiquei bêbado. E ao ponto de todo mundo virar e falar assim, nós bebemos, eu sei que fica bêbado. E eu saí do grupo, olha a experiência que foi boa. E eu senti o gosto de cachaça na boca. Aí eu saí da corrente. Quando eu saí da corrente, que a gente estava na turma sentada, eu saí, eu fiquei normal. Aí eu voltei, fiquei tonto de novo. Olha que interessante. Isso na prática. Eu vejo assim, gente, que legal. Se o pessoal descobrir isso, eles vão ficar viciados. Não precisa nem beber, né? Resultado. Eu vou em festa na minha família, mas eu fico até a hora que ninguém está pronto. Quando começa a tirar a roupa, eu saio fora. Não, você tira não pode dizer. Vicente, dá para fazer ainda pergunta, não? Só um. É o seguinte, eu fiquei com uma dúvida, porque fala lá, passa a transfusão de energia que você provoca uma modificação na célula. Se tem a pessoa, aí, só que ao mesmo tempo ele fala que a gente não pode ignorar o tempo, quando fala daquela senhora que estava lá com uma enfermidade. Então essa senhora está ali acreditando, tem fé, quer se curar, supõe-se, já modificou os pensamentos, mas ainda assim não pode ignorar o tempo. Eu entendi assim. Por que não consegue... Mas esse tempo não é o tempo local. É o tempo externo dela, é o tempo das modificações. É porque o que acontece? O Ezequiel fala muito isso. Quantas pessoas vêm na casa e ele fala assim, tomar 20 passos. Mas ele já avisou, não pode sair do salão. O tratamento inicia-se lá na porta. Então, nós já tomamos um banho magnético lá na porta. É o primeiro banho que a gente toma. É o primeiro tratamento da entrar. Depois vem para cá, no salão, onde é feita toda uma limpeza e toda essa energia que é retirada é levada para um tratamento também. Né? Aquela energia extremamente suja e que poderia, inclusive, causar algum mal, ela é levada para as zonas purgatoriais. Deixando claro, gente, que nas zonas infernais ou nas zonas purgatoriais profundas, o mundo espiritual, 10% de toda a população são trabalhadores de colônias espirituais. Vicente, só para finalizar, aquele livro do Jacob Melo lá, que ensina sobre passes, aqueles passes lá seriam passes magnéticos? Tem o passe magnético e tem o passe espiritual. Ele ensina as técnicas, P1, P2, P3, P4, P5. Então, gente, vou parar por aqui. Normalmente, o que a gente sabe é que o passe dentro da... Olha para você ver, a grande maioria de nós espíritas não tomamos passe. Vocês já observaram? Porque... Fala. Não adianta ser caridoso fazendo da paz para a igreja que ficou trabalhado, não. Você acaba pegando a responsabilidade. Questão do passe. O passe espiritual é dentro da casa. Pode acontecer, por exemplo, o Ezequiel coloca lá, faremos uma visita em sua casa no dia X às tantas horas. Isso é um tratamento espiritual, não é passe. Passe é transfusão de energia. A gente tem que lembrar sempre isso. O passe é transfusão. Assim como faz uma transfusão de sangue, você faz uma transfusão de energia. Então, no passe dentro da casa espírita, você está fazendo um tratamento mais completo, uma transfusão mais completa. Porque você tem a presença da espiritualidade que vai fazer o processo
acontecerem 100%. Pressão. O outro, fora da casa espírita, ele é mais uma doação de amor sua. Entendeu? Ele não deixa de ser uma doação de amor. Agora, você tem que saber no dia seguinte. Imagina que você tomou cerveja um dia inteiro antes. No segunda, domingo você tomou cerveja o dia inteiro. Na segunda-feira você vai visitar alguém e dar um passe nele. Você corre o risco de você matar ele de tanto álcool. Porque o álcool ainda está lá no corpo. Qual o risco também da pessoa não estar preparada ou não ser o momento para ela receber o passe? Pode acontecer de você dar um passe para uma pessoa e não acontecer nada. Porque ela não está apta a receber. Ô, Vicente, o Tanto fundo. é que é comum, às vezes, em determinadas situações, eu costumo, às vezes, dependendo da situação, eu preciso alguém, eu não dou um passe com as mãos, eu dou um passe mental. Então, eu estou conversando com a pessoa e eu estou envolvendo todo o corpo dela energeticamente. Por quê, gente? Assim como eu posso usar as mãos, eu posso usar a mente para direcionar a energia. O trabalho é o mesmo, só exige um pouco mais de mim, mais disciplina. Mas eu posso fazer. E o Mas vamos fumo? parar por aqui. E o fumo? Fumo? Nem fala de fumo. Depois você diz. É fumo, então.